Fala pessoal, beleza? Renan Coelho aqui. Hoje eu vou ajudar vocês a resolver esse teste de conhecimento microtik. Esse teste é um teste básico com 20 questões, porém é necessário para fazer a sua certificação MTCNA. O seu professor irá pedir esse teste. Então vamos estar 100% junto no teste. Vamos lá? Esse teste você pode fazer ele pela sua conta microtik. Você será acessar a aba conta, terá a aba training e dentro da aba training terá My Training Sessions e terá a aba Test Your Knowledge. Então terá o Try Example Test. Vamos fazer o teste? Então, serão 20 perguntas e eu vou resolver elas e explicar junto com vocês. A pergunta número 1, ela me traz a seguinte questionamento. Você tem um router com a seguinte configuração. Então vamos pensar que nós temos nosso roteador aqui e ele tem a seguinte configuração. Na interface WAN dele, nós temos esse IP público aqui. E ele está conectado a outro router, né? Que esse router é esse IP. Então, meu router tem o IP 202, 168.125.45 no barra 24, que está conectado ao router principal dele com o IP final 1. Eu tenho esses dois servidores DNS aqui e abaixo dele eu tenho uma LAN que está na IP 192.68.2.1/24. E eles me perguntam qual que seria a configuração necessária para que um computador nessa LAN aqui acessasse a internet. Então, o que nós precisamos ter? O computador terá que estar nessa faixa de IP. Qualquer IP de 192.68.2.2 até o 254 seria útil nessa faixa. Então, vamos verificar aqui. O primeiro IP, alternativa A, ele me dá o IP 192.68.1.223. Então, esse aqui já está fora da faixa, está errada a alternativa. A alternativa B, ele me dá o IP 192.168.2.2, só que o gateway está errado nessa alternativa, então ela está errada também. A alternativa C me traz o IP 192.168.2.115/24, está na faixa, e o gateway 192.168.2.1. Então essa alternativa está correta. As outras trazem também, porém o gateway está errado, o IP está errado, então essa alternativa aqui está certa. Alternativa 2. Quais os endereços MACs não são válidos? Não é válido. Então, o que o endereço MAC é? O endereço MAC ele é o endereço físico da tua placa de rede. É como se fosse o seu CPF da placa de rede. Então, esse endereço é gravado no hardware. Ele é composto por 6 grupos de 2 dígitos em hexadecimal. O que é o hexadecimal? O hexadecimal ele é um número que vai de 0 até 9 e de A até F. Então, de 0 a 9, depois do 9 ele vai A, B, C, D, E, F, que seria 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, ele continua com as letras. Então, vamos verificar quais esse MAC aqui não é válido. Então, nós temos alguns MACs e vamos começar. O primeiro é 95, B5, DD, EE, 788A. É um MAC válido. Alternativa B, EA, BA, AA, EE, FFCB. Também é válido. Alternativa C, 88, 0C, 0099, 5F e F. Também é um MAC válido. Alternativa D, 13, 16, 86, 53, 89, 43. Também é um MAC válido. Alternativa E, 80GF. Opa, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma letra G no meio do MAC. Então, como eu mencionei anteriormente, um MAC ele é composto por caracteres hexadecimais que variam de 0 a F, né? 0 a 9 a F. Então, essa letra G está incorreta por causa que a letra E está incorreta por causa que o G não é um caractere hexadecimal. Alternativa 3. Quantos IPs estão presentes num pacote IP? O que é um pacote IP? É qualquer transação que trafega pela internet é um pacote. Então, um pacote IP nós temos que pensar que é um envelope, como se fosse uma carta. E quando você manda uma carta para alguém, você vai ter o destino e o remetente, né, a origem. O protocolo IP é exatamente a mesma questão. Tem o IP de destino e o IP de origem. Com isso, nós temos dois endereços IPs
dentro do protocolo do pacote IP. Então, nessa alternativa aqui, a resposta é a letra A, são 2. A pergunta 4, ela me pergunta, o MAC está em qual camada do modelo OSI, né? Ele também é conhecido com qual camada? Vamos dar uma breve introdução ao modelo OSI, eu não vou me aprofundar, que senão eu ia estender muito, mas vamos ver aqui. O modelo OSI, ele é composto por 7 camadas, tem meu super modelo aqui no bloco de notas. Então, as camadas são a camada física, a camada de enlace, a camada de rede, a camada de transporte, de sessão, apresentação e aplicação. Basicamente, nós vamos utilizar as principais camadas, que seriam a camada 1, 2, 3 e 4 nessa aula aqui. Então, a camada física é o cabo, o wireless, a fibra, é o que vai transportar os dados, que vai transportar os zeros ou os uns, né, que são os bits. A camada 2 é a camada Ethernet, é a camada de enlace, é onde está a informação entre switches. Então, é o protocolo PPP de autenticação, o PPP-UE nessa camada. A camada 3 é a camada de rede, é onde está o IPv6 e IPv4. Também é a camada onde o roteador trabalha. A camada 2, voltamos ali, onde o switch trabalha. Da camada 4 são os protocolos TCP e UDP. Voltando para a pergunta, então, o MAC está na camada 2 do modelo OSI. A pergunta 5 me pergunta quais dos endereços são públicos. Então, o que são endereços públicos? São endereços de IPs roteáveis na internet. O protocolo IPv4 tem alguns grupos reservados de IP. Eu vou pegar minha planilhazinha aqui. Então, os grupos reservados de IP são os IPs privados. Nós temos o IP da faixa 10.0.0.0/8. Então, ele vai variar de 10.0.0.0.0 a 10.255.255.255. Nós temos o segundo IP, né, a segunda faixa, que é 172.16.0.0.12. Então ele vai variar de 172.16.00 até 172.31.255.255. E daí nós temos a outra faixa, que é 192.168.0.0/16. Então ele varia de 192.168.00 a 192.168.255.255. Nós também temos esse IP, só que esse é o IP, quando o Windows não pega a rede, ou algum dispositivo não pega a rede, é uma faixa reservada só para esse fim. Então ela 169.254.00/16, que ela varia de 169.254.00 a 169.254.255.255. Agora que nós entendemos quais são os IPs privados, vamos à nossa pergunta. Então, selecione quais os endereços são públicos. Alternativa A, 10.110.50.37 não é um IP público por causa que ele está na nossa relação aqui entre essa faixa de IP. 172.28.73.21 também, ele está entre essa faixa aqui. 172.169.254.2 é um IP público, ele não está em nenhuma faixa, apesar que ele começa com 172, mas ele não está na faixa reservada. O endereço de IP 11.63.72.21 é um IP público. E o IP 192.68.0.1 não é um IP público. Então são esses aqui. Alternativa 6. Quais protocolos e portas são utilizadas no SNMP? SNMP é um protocolo de comunicação entre arquivos de rede para troca de informações de estados, por exemplo, uma impressora manda ao computador, estados online. Não vou me aprofundar nesse protocolo. Então, quais portas e protocolos são utilizadas pelo SNMP? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no Google. Vamos pesquisar SNMP Wiki em inglês, que eu prefiro a Wikipedia em inglês, que é mais completa. Então, vindo aqui no Wikipedia, eu vou rolar um pouquinho para baixo até chegar no detalhe do protocolo. Aqui eu vou dar uma olhadinha nas informações que ele apresenta. Então ele me fala que o SNMP, as mensagens, elas são transportadas pelo protocolo UDP. Então eu já sei que qualquer protocolo fora do UDP já está errado naquela alternativa. Os agentes, que são os ativos, trabalham na porta 161. Então a porta UDP 161 é utilizada pelo SNMP. E
eu consigo ver que o manager, que se fosse um dispositivo que controla, ele fica na porta 162 também na UDP. Então o SNMP trabalha na porta 161 UDP e 162 UDP. Vamos voltar para a pergunta. Então, nossa questão aqui são a porta 161 UDP e 162 UDP. A pergunta 7, ela está me perguntando quais os endereços de IP seriam possíveis comunicar sem um roteador envolvido, né, diretamente. Então, o que nós temos que entender? Nessa pergunta aqui, nós vamos ter que ver qual desses IPs dentro das suas subredes estão aparecendo juntos ali que possam se comunicar sem um roteador. Então, eles podem ter segmentos de rede diferentes, porém eles estão dentro do mesmo segmento que eles se encontram. Então, haverá comunicação. Para isso eu vou pegar meu inbox na aba IP Address e vou fazer uma simulação junto com vocês aqui. Eu vou dar um mais aqui, clicar em mais, e vou fazer a seguinte comparação, 10.10.0.17/22. Com isso, dentro do inbox, eu consigo ver qual que é o endereço de rede e qual é o endereço de broadcast. Assim, eu consigo ver qual a faixa de IP que ele trabalha. Para isso, eu passo o mouse aqui em cima e ele me trará 10.10.0.0 é um endereço de rede e 10.10.3.255 é um endereço de broadcast. Então eu sei que dentro desse segmento de rede eu tenho os IPs de hosts. Então eu vou conseguir ver se ambos estiverem dentro dessa faixa, haverá comunicação. Então esse primeiro está na faixa do segundo. Agora eu vou comparar se o segundo está na mesma faixa onde o primeiro está. Então é 10.10.1.30 no /23. O mesmo esquema, passo o mouse em cima e verei que eles estão dentro da mesma faixa, então há comunicação. Segundo o IP, vamos lá novamente, é o IP 192.168.17.15 no /29. Mesmo esquema, passo o mouse em cima e vejo que ele está na faixa ali e eles terminam 17.8 e 17.15. Então eu vejo que ele não está na mesma faixa do segundo, então a segunda alternativa é inválida. Vamos ver a terceira alternativa, a letra C. Vamos novamente pegar aqui. Então é 10.5.5.1/24. Esse eu quase nem precisaria fazer, porque 1/24 ele começa no 0 e vai ao 255 da faixa. Então o endereço de rede seria 10.5.5.0 e o de broadcast seria 10.5.5.255. Então vamos ver o segundo, seria 10.5.5.100. Ele está dentro dessa faixa, porém vamos ver se ele está na mesma faixa do primeiro. Então 100/25. Com isso eu consigo ver que ele está na mesma faixa. Então haveria comunicação na última alternativa, na C aqui. Agora a última alternativa é 192.168.0.5/26. Eu passo meu mouse aqui em cima e vou ver que essa faixa vai de 192.168.0.0 até o 192.168.0.63. Então o IP 192.168.0.100 não está na faixa, então seria só esses dois. Alternativa 8, ela me pergunta quantos endereços de IPs tem numa subnet /20. Essa questão é um pouquinho chata, porque tem que fazer uns cálculos ali, mas eu vou fazer rapidinho com vocês. Vamos pensar assim, o começo do IP é o 0 e o final é o 32. São os bits do IP. E ele pede quantos IPs utilizáveis, então seriam IPs de hosts, nós temos numa subnet 20, né, na subrede 20. Então eu vou pegar aqui que seria o meio. O IP de host é o que está à direita na rede. Então é o que está aqui da rede. Então eu sei que eu tenho 12 bits para IPs de host. Com isso eu vou pegar minha calculadora e vou fazer 2, que seria um bit, né? 0, 1 seriam 2, elevados a 12 bits, que seria o que eu teria para hosts. Então 2 elevado a 12, ele me traria 4.096 IPs. Porém, a pergunta me pergunta quantos IPs utilizáveis. Então, eu teria que descontar dessa rede o IP de rede e o IP de broadcast.
Então, seria esses IPs menos 2, que me daria 4.094 IPs. Então, alternativa D. A pergunta 9, ela pergunta para mim, no MikroTik Router OS, a comunicação Layer 3, camada 3 do modelo OSI, pode ser alcançada com os seguintes subredes. Então, primeiramente, você iria pensar que seriam subredes que teriam mais de 2 IPs na rede. Você chegaria aqui e marcaria a barra 29 e a barra 30. Porém, essa pergunta é uma pegadinha. Ela fala no MikroTik Router OS, então é algo exclusivo do MikroTik. A comunicação Layer 3 entre dois hosts pode ser feita através da seguinte subnet. O MikroTik tem uma peculiaridade para a economia de IPv4 que foi pensado em uma solução muito simples. Você consegue fazer uma comunicação Layer 3 entre dois MikroTiks utilizando o IP/32. Você coloca o IP e a rede como se fosse um IP e o outro. Pode ser totalmente fora da faixa e haverá comunicação. Eu vou mostrar no final desse vídeo como faz isso ao vivo num laboratório que eu irei montar aqui. Então, nessa pergunta, as alternativas são 1/29, 1/30 e 1/32. Alternativa 10, ela está me perguntando sobre um dispositivo pronto de conexão à rede conectada a uma router board com cabo UTP RJ45 completamente funcional. Se um dispositivo qualquer conectado na rede, um computador, um roteador, algo conectado que está com o seguinte IP 192.168.100.70 com a máscara 255.255.255.252. Isso é uma máscara /30, se eu não me engano. Quais dos IPs seria válido para colocar nessa router board para que haja uma comunicação com sucesso? Vamos ao inbox. Então ele me fala que é o IP 192.168.100.70 no /30. Eu passo o mouse em cima e ele me diz que o endereço de rede é o 68, o final 68, né? O 92.168.168. E o IP de broadcast é o 92.168.171. Se o meu host ali, o meu dispositivo já está com o IP 70, o único que sobrou nessa relação é o 69. Então, vamos procurar a alternativa que tem o IP 69. Então, é a nossa alternativa C, 92.168.169 com a máscara. Alternativa 11 está me perguntando qual que é o termo para o endereço codificado no hardware de rede, ali numa interface. É o MAC address, que seria o endereço físico da placa de rede. Então essa alternativa seria a D. Não seria o FQDN, que o FQDN seria um endereço completamente qualificado, Full Qualified Domain Name, né? Um endereço completamente qualificado. E o que seria isso? Seria um site, o www.seusite.com.br. Então não seria. O endereço de IP também não é, que o endereço de IP é dinâmico. Eu posso colocar mais de um IP por interface. O endereço de interface também não é. Então a alternativa D. A pergunta 12. Qual que é o protocolo utilizado no ping? Não vou entrar em detalhes, mas o ping utiliza o protocolo ICMP. Então, até quando você quiser fazer um drop num firewall que derruba o ping, você tem que dar um drop no protocolo ICMP. Pergunta 13. Colisões são possíveis numa rede full duplex? Não, por causa que uma rede full duplex usa um canal de envio e um canal de recebimento. Então, não tem como ocorrer colisões numa rede full duplex. Então, false. Pergunta 14. Qual que é a unidade básica da rede física, camada 1 do modelo OSI? Então, como eu havia mostrado anteriormente, a camada 1 do modelo OSI, ela transmite sinais, ou tem sinal ou não tem, zeros e uns. Em informática, zeros e uns são os bits. Então, a alternativa A. Byte não é, porque byte seria 8 bits. Frame header não seria, porque seria um aglomerado de mais informações. Então, a alternativa 14 é a letra A, bit. Pergunta 15. Ela me pergunta, nós temos um IP 15.242.55.62
com a subnet /27. Seleciona todos os hosts válidos. Novamente, todos os hosts válidos para esse range de IP. Então, vamos fazer o cálculo novamente no nosso inbox. Abrir nosso inbox, vamos colocar aqui 15.242.55.62 no /27. Passamos o mouse aqui em cima e ele me trará o endereço de rede e de broadcast. Porém, a pergunta me pergunta os hosts. Então, seria do 33 ao 62. Vamos procurar aqui 33 a 62. Alternativa B. Pergunta 12. Ela está me perguntando quais são os endereços de IPs válidos, IPv4. Então, um IP ele é composto por 4 octetos, que varia de 0 a 255. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Alternativa A. Ela me dá o IP 192.168.13.255. É um IP válido. Ele não me pergunta se é um IP de rede, um IP de broadcast ou um IP de host. Ele só pergunta se é um IP válido. Então, A está válido. O IP 10.10.14.0 também é um IP válido. O IP 192.169.256, opa, 256 foge do nosso padrão, então não é um IP válido. E a alternativa D, o IP 1.27.14.254 é um IP válido. Então, também está correta. Alternativa 17. Quantos layers tem o modelo OSI? Então, como eu mencionei anteriormente, o modelo OSI é composto por 7 camadas, 7 layers. Então, é a alternativa D, 7. A pergunta 18, ela pede para eu selecionar um MAC válido. Novamente, já mencionei anteriormente como identificar um MAC. Então, o que nós temos aqui? A primeira alternativa, ela me trouxe um IPv4. Então, não é um MAC válido. A alternativa B me trouxe um MAC 00005E 80EE-B0. É um MAC válido. A alternativa C me trouxe aqui, ó, G2. G não é um número hexadecimal, então já está errado. Porém, continuando a verificar, vê que tem mais um H no final. Então, não é um MAC válido porque os caracteres são fora do padrão. E a alternativa D me traz um endereço de IPv6. Então, também não é válido. Então, a alternativa 18 é a letra B. Agora, na alternativa 19, ele pede para eu selecionar máscaras de subrede válidas. Essa questão é chatinha, não vou entrar muito em detalhes, só vou explicar o básico de uma máscara de rede e explicar qual alternativa está correta aqui. Então, a máscara de subrede, ela varia na seguinte padrão. Ela tem 255, 255, 255 ou algum número aqui. Vou pegar minha tabelinha. Então, nós temos essas variações. Aqui tem as mais para cima. Porém, quando ela chega a zero, ela começa a baixar a outra casa aqui à esquerda. Ela sempre foi baixando nesse padrão. Então, tem esses números aqui. Ela vai 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 155. Sempre serão esses números. E quando ele joga uma casa para a esquerda, que seria aqui, vai ser 0 e não pode ter, digamos, 255, 255, 0, 255. Se tiver, está errado. Então, vamos verificar as máscaras aqui. A primeira máscara é uma máscara válida, porque os números são os que podem ter. A segunda também é uma válida. A terceira não é válida por a seguinte questão. Ao momento que ela baixou alguma casa, a outra não pode ter um número como eu mencionei anteriormente. Então, se ela fosse 255, 255, 192, essa última casa deveria ser 0. Então, essa aqui está inválida. E essa primeira está válida porque 192 é um número que pode ter na máscara de subrede. E a última questão que nós temos aqui é a questão 20. O endereço de rede. Novamente, ele pergunta o endereço de rede. Eu já falei várias vezes aqui durante o vídeo, mas vamos recapitular. O endereço de rede é o primeiro endereço utilizável de uma subrede.
Então, o primeiro endereço de rede, o endereço de uma subrede, é o de endereço de rede. Então, nesse caso, a alternativa é a B. The first address of the subnet. Então, o primeiro endereço da subnet. Então, vamos ver se o que tudo eu falei até aqui é verdade ou se alguma coisa eu errei. Vamos finalizar o teste e ver a nota. Então, tiramos 100, todas as alternativas estão corretas e podemos ver aqui. Eu vou revisar junto com vocês aquela questão do IP/32, uma conexão ponto a ponto. Eu tenho que montar meu laboratório, porém para vocês acontecerá num estalar de dedos. Então, pessoal, montei o laboratório, está ao fundo aqui. Estou com duas router boards ligadas aqui. Minha primeira router board, ela recebe esse cabo azul, o IP da internet via HDSCP. Esse segundo cabo, ele está com IP 10.0.0.1 configurado, que esse cabo está ligado na segunda router board. A segunda router board recebe esse cabo na interface Ether 1, que está com IP 172.16.0.1 e sai nesse cabo vermelho para minha rede local de teste, que é a faixa 192.168.255.0/24. Esse IP está ligado diretamente no meu computador. Então, nessa configuração, eu sou com os dois Winbox abaixo aberto e a Winbox da direita é a minha primeira router board. Então, esse IP aqui ela pegou dinâmico e a segunda foi configurado manual. Então, endereço de IP mesmo, no address, eu estou com 10.0.0.1 e no endereço de rede, eu estou com o endereço da minha segunda router board que está à esquerda. E a configuração da segunda router board é o inverso. Eu estou com o meu IP no address e o endereço de rede está apontando para o IP da primeira. Então é assim que faz a configuração de duas router boards com IP/32. Para provar que está tudo fluindo, eu vou mostrar aqui no CMD que meu computador está com o IP da rede, que seria 192.168.255.253. Eu estou conectado nessa router board. E se eu executar um tracert, um tracert para o DNS da Google, por exemplo, podemos verificar que irá ocorrer os saltos para a primeira router board, a segunda será a 10.0.0.1 e daí em diante será os saltos da internet. Espero que você tenha gostado dessa explicação de como funciona a configuração do /32 nos MikroTiks. Espero que tenha gostado da aula no contexto total. Já conto com seu joinha e obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, pessoal!